Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós teremos mais uma aula de Química para a segunda série. Nessa aula nós falaremos um pouquinho sobre termoquímica e o cálculo de entalpia. Bom, nas aulas anteriores nós vimos que a termoquímica ela depende exclusivamente de dois tipos de reações. Aquela reação que é exotérmica, que ela libera calor, e aquela reação endotérmica que absorve calor. Então veja bem, a variação de entalpia, que é o cálculo do ΔH, ele é dado da seguinte maneira, que nós também já conversamos sobre isso na aula anterior. A variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E aí, quando nós fazermos esse cálculo de entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, nós teremos dois valores para ΔH. Lembrando que ΔH é variação de entalpia. Se esse ΔH ele for positivo, se ele for maior que zero, nós teremos então uma reação endotérmica. Se esse ΔH for negativo, for menor que zero, nós teremos uma reação exotérmica. Então observe aí na imagem, você vai ter ali no cantinho da tela um ΔH negativo, indicando que é uma reação exotérmica, e um ΔH positivo, indicando a você que ali você terá uma reação endotérmica. Lembrando então que a reação exotérmica ela acontece e libera calor, e a reação endotérmica ela precisa de calor para acontecer. Não esqueça, exo libera calor, endo absorve calor. Temos na tela dois exemplos bem simples de uma reação exotérmica e de outra reação endotérmica. Para identificar é muito simples, basta que você perceba que a variação de entalpia aqui, que o ΔH dessa primeira reação, ele tem um valor negativo, menos 393 kJ. Já o ΔH da segunda reação, ele tem um valor positivo, mais 285,5 kJ. Isso é suficiente para a gente determinar se uma reação ela é endo ou exotérmica. Como a primeira reação ela tem um valor de ΔH negativo, então ela é classificada como uma reação exotérmica, ela libera calor. Como a segunda reação tem um valor de ΔH positivo, ela é classificada como uma reação endotérmica, ou seja, ela absorve calor. Vamos seguir. A entalpia, ela pode acontecer de várias maneiras. Nós podemos ter uma entalpia de mudança de estado físico, uma entalpia de formação, uma entalpia de combustão, entalpia de neutralização e entalpia de solução. Como assim, professor? Entalpia, nós vimos que é a energia envolvida em um processo químico ou físico. Quando a troca de calor é uma reação química, nós classificamos essa troca de calor como entalpia. Quando a substância muda de estado físico, ela absorve ou libera calor. A entalpia de formação, quando um reagente forma um produto. Combustão, nós conversamos bem nas aulas anteriores, é a queima de um combustível. Então, toda queima é uma reação exotérmica. E a reação de neutralização, quando nós temos um ácido e uma base sendo neutralizados para produzir um sal. A solução, quando eu dissolvo um soluto em um solvente. Vamos a alguns exemplos de cálculo de entalpia. Primeiro exemplo, o gás acetileno é muito utilizado em operações de soldagem de metais devido à sua natureza inflamável. A combustão completa do gás acetileno com oxigênio libera 1.300 kJ de calor. Sabendo disso, a quantidade de calor liberada pela combustão de 104 gramas de acetileno é D. Pessoal, nós temos nesse exemplo duas palavras muito importantes. Primeira, libera 1.300 kJ. Isso aqui já me diz que a minha reação ela é uma reação exotérmica, ela vai liberar calor. A segunda palavrinha importante é combustão. Lembra que combustão é queima e toda queima é exotérmica? Tudo bem? Então nós temos um outro fator importante, que é a palavra calor aqui no produto. Essa palavrinha calor aqui no produto significa dizer que essa reação ela aconteceu e produziu calor. Tudo bem? O que a questão quer saber? Qual é a quantidade de calor produzido na queima de 104 gramas de acetileno? Acetileno é C2H2. Então vamos ver. A massa do acetileno nós precisamos calcular. Como se calcula a massa molecular? Somando as massas atômicas. C2H2, logo nós teremos 2 vezes 12, que é a massa do carbono, mais 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Logo, nós teremos a massa de 26 gramas por mol para o acetileno. Então, montando uma regra de 3 simples, nós vamos perceber o seguinte: 26 gramas de acetileno produzem
1.300 kJ de calor. O que a questão quer saber? Se nós queimarmos 104 gramas de acetileno, quanto nós iremos produzir de calor? Então, fazendo o meio pelos extremos, olha só, nós vamos ter, então, 26 vezes x igual a 104 vezes 1.300. 26 está multiplicando, passa dividindo, então nós teremos 135.200 dividido para 26, que teremos um resultado aqui bem simples de 5.200 kJ liberados. Então, a massa de 104 gramas de acetileno é capaz de produzir 5.200 kJ de calor. Vamos ao próximo. Segundo exemplo, nós vamos ter que calcular a variação de entalpia. Esse exemplo, pessoal, é uma entalpia de formação. Nele nós teremos o seguinte: a indústria siderúrgica utiliza-se da redução de minério de ferro para obter o ferro fundido, que é empregado na obtenção de aço. A reação de obtenção do ferro fundido é representada pela reação. Então nós temos aí óxido férrico mais 3 mols de monóxido de carbono, produzindo ferro metálico mais 3 mols de gás carbônico. Perceba que nós temos os dados. A entalpia do óxido férrico é menos 824,2 kJ. O ferro metálico, perceba algo muito importante. O ferro metálico é zero aqui. Por quê? Porque toda substância simples tem variação de entalpia zero. Não troca calor. O que é uma substância simples? Compostos formados por um único modelo de átomo. A entalpia do monóxido de carbono, menos 110, e a entalpia do CO2, menos 393. Como que nós resolvemos uma conta dessa? Lembra que para calcular a variação de entalpia, nós precisamos ter a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Logo, nós teremos a seguinte situação. Entalpia do óxido férrico, menos 824,2, mais a entalpia do CO2, do monóxido, que é menos 110. Porém, são 3 mols. O que nós fizemos? Multiplicamos isso por 3. Então, 3 vezes menos 110, teremos o valor de menos 331,5. Ferro é 0, mais 3 mols de CO2. A entalpia do CO2 é menos 393,5, como são 3 mols, multiplicamos por 3, aí teremos um valor de menos 1.180,5. Como o cálculo de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, olha o valor do nosso produto. Menos 1.180,5, menos da fórmula, menos 1.155,7. Menos com menos, ó, aqui vai dar mais, então nós vamos ter sinais diferentes, né? Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Logo, a nossa variação de entalpia, menos 24,8 kJ/mol, confirmando assim que a obtenção do ferro metálico é uma reação exotérmica, porque a variação de entalpia foi negativa. O que consiste a lei de Hess? A lei de Hess é quando nós calculamos a variação de entalpia a partir de equações subsequentes. Quando nós temos mais de uma equação para calcular a variação de entalpia, nós precisamos usar a lei de Hess. E o que ela diz? Que a variação de entalpia ela depende exclusivamente do estado inicial e do estado final de uma reação química. Então, toda equação química depende exclusivamente da maneira como ela começa e da maneira como ela termina. Então, para fazer uma lei de Hess, nós precisamos seguir alguns passos. Primeiro, as equações podem ser somadas. Para somar as equações, nós precisamos cortar, cancelar, como se fosse um sistema matemático, reagentes ou produtos que sejam iguais e estejam em lados contrários. Perceba na tela que eu cortei monóxido de carbono no reagente e monóxido de carbono no produto. Quando eu fiz isso, eu somei as variações, porque são sinais iguais, ambos são negativos. Quando são sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Podemos também inverter a equação. Olha só, meu reagente agora é carbono mais gás oxigênio, produzindo gás carbônico. A variação de entalpia, menos 94. Quando eu inverto a equação, eu passo a ter CO2 produzindo carbono mais gás oxigênio, logo eu vou ter que inverter obrigatoriamente o sinal do delta. Então, se o ΔH era negativo e nós invertemos a equação, obrigatoriamente nós temos que tornar esse ΔH positivo. A mesma coisa, se o ΔH for positivo e nós invertemos a equação, teremos que tornar esse ΔH negativo. Mas nós também podemos multiplicar uma equação. Perceba, carbono mais gás oxigênio produzindo CO2.
com ΔH menos 94. Multipliquei a minha equação por 2, olha só. Então agora eu passo a ter 2 carbonos, 2 mols de gás oxigênio, produzindo 2 mols de gás carbônico. Olha a variação de entalpia, era menos 94, como eu multipliquei por 2, menos 188. Vamos a um exemplo tranquilo. Olha só. Considerando a reação de combustão completa de 1 mol de gás butano no estado padrão e as informações existentes da tabela abaixo, calcule a variação de entalpia. Como é combustão, nós já sabemos que será exotérmico, que terá o ΔH negativo. Então calculei butano menos 125,7, O2 substância simples 0, 4 mol de CO2, 4 vezes 393, que vai dar menos 1.574, mais 5 mols de água, então 5 vezes menos 285, que vai dar menos 1.429. Somando ali 1.574 com 1.429, nós teremos menos 3.003. A entalpia pede para nós calcularmos a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Logo, teremos menos 3.003, menos com menos, mais 125. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. ΔH negativo, menos 2.877,3, justificando então uma reação exotérmica. Mais um exemplo rapidamente, uma questão Enem. Questão de entalpia, perceba que nós temos uma equação padrão. Nessa equação padrão, nós temos duas equações subsequentes. Então, nós temos que movimentar essas equações de tal modo que tenhamos no final a nossa equação padrão. Então, vamos ver como que isso fica? Olha só. A primeira equação eu precisei multiplicar por 3, porque eu precisava de 3 mols de acetileno, e a segunda equação nós invertemos o sinal, porque nós precisávamos do benzeno no produto e ele está no reagente. Então, olha só que interessante. Nós temos aqui, a primeira equação nós multiplicamos por 3, porque nós precisávamos de 3 mols de acetileno. E quando a gente olha lá na equação, nós só temos 1 mol. Quando eu multiplico a minha equação por 3, eu preciso multiplicar todos os integrantes dessa reação por 3, inclusive a variação de entalpia. Então nós vamos ter 3 mols de acetileno, C2H2, 5 sobre 2 é 2,5, então quando eu multiplico 2,5 por 3, eu vou ter aí 7,5, 7,5 equivale a 15 sobre 2, formando 6 CO2, multipliquei por 3, e formando 3 águas. E agora a minha variação de entalpia é menos 930. A segunda equação nós só invertemos, e ao inverter, nós precisamos trocar o sinal da variação de entalpia. Perceba que o 6CO2 era reagente, agora ele virou produto. A água era produto, agora ela virou reagente. O benzeno, que é C6H6, era reagente e tornou-se produto, e 15,5 de O2. Fazendo esses passos, agora nós precisamos fazer os cancelamentos. Como que se faz o cancelamento? Coisas iguais em lados contrários. 6CO2 no reagente com 6CO2 no produto, 3 águas no reagente com 3 águas no produto, 15,5 de O2 no reagente com 15,5 de O2 no produto. Assim, sobra apenas a nossa equação padrão. Para calcular a variação de entalpia, basta que somamos os ΔH da reação. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 930 mais 780, isso vai dar para a gente uma variação de entalpia de menos 150 kJ, então enfatizando que uma reação é uma reação exotérmica. Então lembre-se, a lei de Hess ela sempre será feita quando você tiver equações subsequentes. Como que se faz? Manipula-se as equações de tal modo que no final dos cancelamentos você obtenha sempre a sua equação padrão. Lembrando que tudo o que você fizer na reação será refletido no delta. Multiplicou a equação, multiplica o delta. Inverteu a equação, inverte o delta. Dividiu a equação, divide o delta e assim por diante. Tudo bem? Então não esqueça, sempre que o ΔH for positivo, sua reação será endotérmica. Sempre que o ΔH for negativo, sua reação será exotérmica. Então obrigado por ficar comigo até aqui. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Lá você encontrará mais materiais a respeito dessa aula e outros exercícios. Tchau, tchau e até a próxima.